Senhoras e senhores, já estamos no nosso hiato aqui do Fórum do Mucuripe. Eu queria pedir desculpas, pois a quarentena continua acabando comigo no mundo do trabalho. Mas no mundo do podcast a gente vai dar continuidade. Hoje a gente chamou meu querido amigo de infância, Matheus Leone, querido cientista político formado na UNB, hoje membro associado do Livres, que me dá consultoria política sempre que eu posso perturbar ele de madrugada. Leone, dá seu alô pra consultoria galera. política é ótima. Com o Cunhão da Massa também. Mas, Leone, dá seu alô pra galera aí. E aí, pessoal, muito prazer, é uma honra estar aqui hoje com vocês. Que cara lindo. Cunhão, por favor, dê seu alô pra galera. Alô, galera. Depois desse recessozinho, né, que a gente teve novamente, a gente vai entrar agora numa série de palestras, né, começando com o nosso amigo Matheus. Palestras não, né, de entrevistas. Palestras. Palestras. De entrevistas. Não deixa de ser, né, porque o convidado vai fazer Vai o dar a tópico. pauta. Vai dar a pauta e a gente vai convidar candidatos às eleições municipais, né, e o Matheus Leone, ele vai fazer uma apanhada, né, de tudo, do que um vereador faz, de como ele está vendo essas eleições, antes dessas nossas entrevistas. Então, será um prazer. Exatamente. Esse episódio vai ficar como um pontapé inicial para essa série de entrevistas que a gente vai fazer. Se você conhece algum candidato, um pré-candidato, desde o cara mais formado até o Zé Doidinho do seu interior de bairro aí, que queira falar alguma coisa aqui no Fora do Mucuripe, manda. A gente vai fazer um filtro, óbvio que a gente não é doido, mas a gente vai chamar o cara para conversar com a gente, ou a mulher, quem quer que seja. Cunha, se eu te disser que eu conheci o Leone quando ele era um social-democrata, o que você diz para sociais-democratas? Social-democrata no Brasil tem que decidir o que eles são. Eles têm que dizer, cara, eu acredito nisso, naquilo outro, e não temas completamente abrangentes. O Davi tá frescando comigo, porque antes de começar essa live, eu tava dizendo o que eu achava de sociais-democratas brasileiros. São os famosos isentões, né? Eu sou isentão antes do bolsonarismo ridicularizar essa palavra, que hoje em dia todo mundo é isentão, né? Basicamente. Não concorda comigo, é isentão. E eu acho que a galera tem que meio que sair do armário, né? Dizer, cara, eu acredito nisso, como é na Europa, como é nos Estados Unidos, como é praticamente no mundo inteiro, né? Cara, social-democracia é isso, ponto. Tudo bem que é uma coisa um pouco genérica, como toda ideologia é, mas, tipo, cara, tem suas bases, né? O que acontece muito é que a galera começa a falar que eu sou social-democrata, eu participo de tal movimento e tal, mas o que você defende, velho? O que um social-democrata médio, quer dizer, um PSDBista, um tucano brasileiro médio, acredita? Cara, a gente não sabe, desculpa. Além de louvar o FHC. Mateus, e falar... Exatamente. Você como ex-PSDBista, o que você tem a dizer? Olha, como ex-tucano que eu sou, eu ainda acredito que o presidente Fernando Henrique foi o melhor presidente que esse país teve. Aí, sabe o que eu tô dizendo? Cara, a competição não é lá muito difícil. Não é. Assim. Não é difícil, mas precisa botar no pedestal? Não precisa, entendeu? Precisa. Eu acho que o Fernando Henrique tem vários problemas, assim. Muito graves. Tão varzeada no país, e se a gente não der os méritos reais, a única pessoa que sentou naquela cadeira e sabia mais ou menos o que estava fazendo, e fez muita coisa, a gente perde cara. um pouco o pro. Temer entra como segundo na minha lista. Temer é o Vasco. Isso tu tá falando depois da redemocratização, né? Não tá voltando pra trás, não, né? Tem um pouco pra trás, porque pra trás a coisa é ainda pior, né? Pior. Eu gosto do Dutra, me julguem. O outro? Eu gosto do JK, mas eu gosto do JK porque eu sou brasiliense, então a gente não tem muita opção de gostar. Você tem que ou não. gostar dele, né? Exatamente. Não seja por isso, eu sou cearense e eu não gosto nem um pouco do Ciro Gomes, mas... Fato. Eu acho o Ciro divertido. Você acha divertido porque você vê ele de longe. É tipo aquele comediante que tá longe, aí você acha ele engraçado, mas quem tá perto não acha ele nem um pouco divertido. Vamos focar aqui, galera. Leone, pra você a primeira. Tempos de Covid, pandemia, home office e todos os deputados em casa.
Você que trabalhou no Congresso, trabalha hoje no Congresso, esqueci de falar isso. Como é que tá a vida lá em Brasília, cara? E se a gente vai, quais são as suas percepções pra gente ter eleição esse ano ou não? Então, primeiro o Congresso. O Congresso está funcionando normalmente. À distância, mas normalmente. Então, nós estamos tendo sessões deliberativas durante a semana, quase todos os dias da semana. Eu diria que está até mais produtivo à distância do que era presencialmente. Mas o Congresso tem votado muita coisa de uma pauta aí para enfrentar a crise, porque o governo não ajuda, o governo não tem uma pauta para a crise, o governo está completamente perdido no que tange a crise, tanto na área da saúde, depois que tiraram o Mandetta, quanto na área da economia. O Paulo Guedes não tem um plano para a crise. Ele está indo meio que carregado ali pelo Congresso. O Congresso Tem muitas respostas, né? Mas plano mesmo o Congresso não tem. dá o rumo. O presidente não deixa ele ter os planos, né? Também tem essa coisa. Deixa. O problema é que alguns liberais começaram a louvar o Paulo Guedes como se o Paulo Guedes fosse... O FHC. Não, como se o Paulo Guedes fosse o primo legítimo de Deus na Terra. Como assim, finalmente nós temos um economista liberal no Ministério da Fazenda, que agora é o Ministério da Economia, e o cara sempre foi contra a social-democracia, sempre quase uma Ayn Rand colocada no Ministério da Economia. Mas a Ayn Rand agora se deu uma revirada, né, velho? Mas, na verdade, você está falando de um cara que vem do mercado financeiro e que tem zero experiência no setor público. Ponto. Então, o cara Sim, isso é fato. O cara sentou no ministério, o cara não quer conversar com o Congresso, o cara não entende de setor público, então tudo é um pouco mais difícil. E nós tivemos economistas liberais no Ministério da Fazenda antes, no governo Fernando Henrique, e todos ali sabiam o que estavam fazendo muito bem, porque tinham experiência de setor público. Bom, eleições. Nós estamos com uma indefinição muito grande quanto às eleições deste ano. Por enquanto, o calendário está mantido, mas, obviamente, o calendário eleitoral depende da pandemia. Não tem como você fazer uma eleição, assim, eleição mesmo, o dia da eleição, com milhões de pessoas indo para a urna, se você tiver uma pandemia ainda em etapa de contágio comunitário elevado. Mas aí a gente tem alguns problemas do ponto de vista de eleição, que é o fato de você não poder prorrogar mandato. Então, como é que fica o pessoal que está lá já hoje, né? Exatamente. Porque apareceram algumas PECs, que é uma proposta de emenda à Constituição, lá no Congresso para empurrar a eleição para frente. Algumas queriam empurrar até para 2022 e unificar as eleições em 2022. Claro, qual o vereador que não quer dobrar o mandato de graça, assim? Exato, mas o problema é que, o entendimento mais ou menos constitucional aí é de que isso não pode ser feito. Porque quando você vota sabendo a duração do mandato. Por exemplo, se eu vou lá votar para prefeito, eu vou lá votar para vereador, eu sei que eu estou votando, esse cara vai tomar posse no dia 1º de janeiro e ele vai deixar o mandato no dia 31 de janeiro, 4 anos depois. 31 de dezembro, 4 anos depois. Então, eu sei que o mandato é de 4 anos. Então, quando eu voto para aquela pessoa ficar lá por um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito por mais 4, etc. Então, defendendo a prerrogativa de alternância de poder, né? Isso. Então, assim, o entendimento mais constitucional é que você não pode prorrogar mandato vigente. O Congresso poderia, por exemplo, falar, quem foi eleito agora em 2020 vai ter um mandato de 6 anos. O Congresso pode fazer isso. Aí beleza, porque é de comum acordo e conhecimento que o cara está votando no mandato de 6 anos. Exatamente. Eu, eleitor, quando eu for votar, eu vou saber que eu estou votando em alguém para ficar 6 anos e não 4. Só que há uma indefinição muito grande quanto à eleição desse ano. Nós não sabemos o que vai acontecer. Quais vocês acham que podem ser... Quais
opções você acha que a gente tem hoje para lidar com isso? Olha, basicamente, o calendário foi mantido. Então, o que a gente tem? A gente tem que em julho, ou seja, algo razoavelmente perto, em julho nós temos época de convenção partidária. Então, os partidos já vão estar fazendo suas convenções para homologar candidaturas. Ali no comecinho de agosto, você vai ter já o registro das candidaturas. Ou seja, todos os candidatos, hoje pré-candidatos, já têm que estar filiados, inclusive, já devem estar filiados. Eles têm que estar filiados desde... A eleição esse ano é o quê? Dia 7? Acho que é dia 7. Teriam, então, que estar filiados desde 7 de abril. Quem não está afiliado, já era, acabou. E para depois de estar afiliado, o presidente do partido se junta com a executiva do partido estadual e define quem são os... E municipais define... E municipal, porque um depende do outro, né? Na prática. O lance é que tem que fazer a convenção. Você chama a convenção do partido, convenção municipal do partido, a convenção vai homologar, vai aprovar a lista de candidatos a deputado, a vereador e a prefeito, se houver. Então, isso já vai ser feito em julho. Em agosto, registra-se as candidaturas e a eleição, a campanha deve começar ali por volta do dia 15, etc., oficialmente. São 45 dias. Então, na prática, a gente está com um calendário razoavelmente apertado. E, por visto que a situação não vai dar, é possível empurrar essa eleição até, por exemplo, ela está em outubro, talvez novembro, talvez até dezembro. Mas quando você diz empurrar a eleição, é empurrar a homologação ou prorrogar a campanha em si? Quando você empurrar a data da eleição, você automaticamente empurra os outros prazos. Então você mantém a campanha com o mesmo intervalo que tinha antes. Exatamente, porque a lei determina qual é o prazo da campanha, 45 dias. Então, se a eleição vai ser em dezembro, vão ser 45 dias de campanha para trás. Senão você vai estar aumentando o tempo de campanha e o tempo de campanha está na lei. Então, assim, tem uma indefinição muito grande, ninguém sabe o que vai acontecer. Isso, para quem vai ser candidato, é horrível. Porque você não sabe exatamente até dosar o seu dinheiro. Porque você tem gastos eleitorais e você tem gastos de pré-campanha. Todo mundo sabe disso. Um candidato gasta na pré-campanha. Com o quê, por exemplo? Com um evento que ele vai fazer. Vai fazer um evento, ele gasta com combustível, ele está rodando a cidade. Ele gasta. Marketing em geral. Aliás, isso eu acho um problema da legislação brasileira, que é uma fiscalização gigantesca no período nas contas da eleição, propriamente dita, ou seja, do que é gasto naqueles 45 dias. Uma vista grossíssima na pré-campanha. Não, na pré-campanha você faz o que você quiser, não tem fiscalização. Desde que você não diga que você é candidato, né? Exatamente, você só não pode dizer, eu sou o candidato. O resto pode dar proposta, pode fazer o que quiser, mas tirando... Exato. Agora, e nessa área cinzenta vira bagunça. Se você quiser enterrar 10 milhões de reais numa pré-campanha, você pode. A lei não te impede de fazer isso. Ela te impede de fazer isso na campanha. É uma coisa meio complexa. Bom, dado que já estamos em pré-campanha, então o carnaval está feito. Exatamente. E desde 2017, nós temos já a possibilidade de você ter a famosa vaquinha virtual, a arrecadação virtual. Isso provavelmente já está liberado, porque também se libera, acho que 3 meses antes do registro. Eu não lembro exatamente o prazo. Só que os pré-candidatos já podem fazer a arrecadação, provavelmente já estão fazendo a arrecadação, ou já deveriam estar fazendo a arrecadação. Então, na prática, a gente tem uma indefinição muito grande quanto à data da eleição. Isso é muito ruim para os candidatos, mas isso não deveria estar impedindo ninguém de trabalhar à distância. Então, já que a gente está sendo forçado a trabalhar à distância, você não acha que essa campanha vai ser uma campanha muito mais digital do que qualquer outra que a gente teve na história? Com certeza. E o que a gente deve atentar? Por exemplo, estou recebendo uma porrada de coisa de pré-candidato. O que eu posso ver? Isso aqui pode, isso aqui não pode. Eu como eleitor.
que eu tenho que Bom, estar atento? ele não pode pedir voto. E não pode falar que é candidato. Isso são duas coisas que a legislação eleitoral não permite. Você só pode dizer que você é candidato quando der 00:01 do prazo oficial do início da campanha. Eu fui candidato a deputado federal, eu sei muito bem disso. Foi? Fui. 2014. Então, Fez até campanha com um grupo de motoqueiros lá de Brasília, eu lembro disso aí. Exatamente. Então, assim, não pode dizer que é candidato. Tem que dizer que é pré-candidato. E não é uma dificuldade você só incluir o pré antes de tudo que você for falar. Cunhão, olha, não vai botar no cercado a galera que a gente entrevistar aqui, velho. Não pode ser processado. Você não é candidato. E, obviamente, não pode pedir voto. Isso é uma coisa óbvia, porque não é candidato. Você não é candidato, você não pode pedir voto. Você pode falar, eu espero contar com o seu voto quando eu for candidato. Isso você pode falar. Agora você não pode falar, quero que você vote em mim porque eu sou candidato. Pode parecer óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? Exatamente. Então, assim, o que está em jogo nessa eleição? É uma eleição municipal, vereadores e prefeitos. Na prática, o que faz um vereador? Já era a próxima pergunta, obrigado, você está antecipando. A Câmara Municipal é o legislativo do município. Todo ente federado, ou seja, a União, os estados e os municípios, tem um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário. Então, no caso da Câmara Municipal, ela é o legislativo do município, o que significa que ela faz o quê? Ela, fiscaliza o poder executivo municipal. Isso é uma função muito importante que, na maioria das vezes, passa batido da maioria das pessoas. Na prática, só fazer um adendo aqui, na prática que a gente tem no interior do Ceará, pelo menos que eu posso falar por experiência, é que a gente tem uma leva de vereadores que são totalmente complacentes com o prefeito, né? Porque no fim eles têm que pedir alguma coisa para mostrar serviço. Então é natural que essa complacência se transforme numa Câmara completamente favorável à prefeitura e deixe de fiscalizar o prefeito, né? Ou seja, o prefeito está com carta branca, tanto que ele dê uma palhinha para os vereadores de vez em quando, ele faz o que ele quer. Porque o eleitorado é muito eleitorado de obra, né? O legislativo é o responsável pelo orçamento. É o poder legislativo que define o orçamento. É o poder legislativo que define se vai gastar 10 ou se vai gastar 20 em saúde, ou se vai gastar 30 em educação. Quem define isso é o legislativo. São os vereadores. Votado somente pelos vereadores. Exatamente. A proposta, ou seja, quem envia a proposta para a Câmara Municipal é o prefeito. Ele vai enviar uma proposta. Fala, a minha proposta é gastar tanto com cada uma dessas áreas. Mas quem tem a liberdade de alterar tudo isso, se quiser, e dizer como que quer gastar, obviamente cumprindo os mínimos que são definidos tanto na Constituição quanto na lei, é a Câmara Municipal. São os vereadores que votam e definem o orçamento do município. E lógico que uma vez definindo esse orçamento, cabe aos vereadores fiscalizar a aplicação desse orçamento. E eles têm vários mecanismos para fazer essa fiscalização. Outra função do vereador é fazer lei. Lei de alcance municipal. Algumas coisas são muito importantes, algumas legislações são muito importantes do ponto de vista municipal. Por exemplo, planos de ordenamento territorial. Isso é uma coisa eminentemente de vereador fazer, porque é uma coisa municipal. Você definir ordenamento territorial, por exemplo, zoneamento... Traduzindo zoneamento, bairros, zoneamento, zonas especiais de economia e por aí vai. Exatamente. Isso aqui vai ser uma área residencial. Isso aqui vai ser uma área comercial destinada à atividade industrial. Isso aqui vai ser uma zona comercial, etc. Isso é uma função de vereador. Aqui só pode prédio, aqui só pode casas baixas. Só pode casa. O prédio aqui tem que ter até 5 andares. Assim como nome de rua também, hein? Nome de rua. Sim, nome de rua também. E feriados, né? E feriados, por favor, feriados. Dia do fulano de tal, dia do ciclano, dia do não sei o quê, essas coisas. O famoso... Que, infelizmente, vamos ser bem sinceros, que é isso que a maior parte do tempo é gasto, né? Cara, na boa, desculpa. Feriados. Nome de rua
medalha de cidadão do município. Nossa. Acabou, é isso. Zoneamento é 80% da função de vereador hoje no Brasil, tá? Cara, tu tá Exatamente. sendo bacana, Por viu, com esse exemplo, zoneamento aí. Por exemplo, um vereador de Fortaleza, um vereador de capital, você tem nas capitais brasileiras problemas muito grandes, do ponto de várias ordens. De zoneamento, por exemplo. Sim. Você tem problemas de meio ambiente para resolver, de mobilidade urbana, que isso também é uma questão municipal, também é algo para vereador e prefeito resolverem, mobilidade urbana, transporte público municipal, por aí vai. Regularização de aplicativos de transporte. Também. Exatamente. Toda a questão de aplicativos de transporte hoje está nos municípios. Você que gosta de Uber e gosta de 99, pergunte pro seu vereador se ele está apoiando os taxistas, viu? Exatamente. E muitos estão, né? E A gente muitos sabe estão. que os sindicatos dos táxis são dos mais poderosos. E dos ônibus, né? Exatamente. Então, assim, o que o vereador... E aqui no Ceará, dos faz? mototaxistas. Desculpa, continua. Ainda existe isso. Inversão O que o vereador não faz? Isso é importante para o eleitor na hora que o vereador for pedir voto. O vereador não faz obra. O vereador não manda fazer obra nenhuma. Nem um quebra-mola ele pode mandar fazer na sua rua. Como assim? O vereador não manda tapar buraco em rua? Não manda tapar buraco em rua. Assim, é lógico... Mas, Matheus, eu não posso nem pedir uns tijolos, umas tintas. Não pode. Pedir um tratamento para minha filha. Não. É lógico que o vereador, vamos lá, se ele é da base do governo, ele obviamente tem uma relação melhor com o governo, a ponto de ele pedir lá na Secretaria de Obras e falar, intermediar essa relação entre o eleitor e o Poder Executivo. O vereador pode fazer isso. Agora, ele não pode te prometer que ele vai conseguir isso, porque não é da alçada dele. Ele pode ir lá no prefeito e falar, prefeito, pelo amor de Deus, eu prometi para a galera ali do bairro tal que eu ia botar um quebra-mola naquela rua. Pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu prometi para aquele pessoal. Agora, se o prefeito falar não para ele, ele não tem o que fazer. Então, assim, o vereador não faz obra. Só para entrar um pouco mais, ele não faz obra, que eu posso estar falando besteira, mas é porque, obviamente, envolve gasto. E somente quem pode determinar gasto é o executivo. Então, tanto quanto obra, ele não pode comprar nada que seja patrimônio do município, como, por exemplo, ambulância, que é uma promessa que acontece no interior aqui a rodo. O vereador não pode prometer... O que ele pode fazer? Ele pode colocar no orçamento. Falar, tentar colocar, né? Exatamente. Eu estou colocando aqui no orçamento 5 milhões de reais para a construção do quebra-mola na rua tal. Porra, quebra-mola caro. Caralho. Ele pode colocar. Mas cabe ao executivo aí definir como que ele vai executar esse orçamento de obras, digamos assim. Porque lógico que o vereador não coloca o quebra-mola específico da rua tal no orçamento. Vai colocar um orçamento para obras. Obras de infraestrutura, possivelmente ele vai detalhar aquilo. Malha rodoviária, tantos milhões, não sei o quê, ponte, tantos milhões. Agora ele não vai poder dizer especificamente. Então, assim, ele pode botar no orçamento. Compra de ambulância, tá aqui. 5 milhões de reais para a compra de aquisição de ambulâncias para a rede de saúde. Mas o prefeito vai definir se ele quer gastar aqueles 5, se não quer gastar aqueles 5, se ele quer gastar 3, se ele vai contingenciar parte desses recursos, se ele não vai, e por aí vai. Outra coisa que o vereador não faz, isso é uma coisa que a gente escuta muito candidato a prefeito e vereador falar, e são questões que o eleitor tem que ficar esperto. Vereador não proíbe ideologia de gênero em escola. Não é função de vereador. A discussão, quem define a base curricular das escolas é a União. E o MEC, né? E os estados podem complementar com uma coisa ou outra, mas a base comum curricular é definida na União. Então, assim, o vereador que tiver, eu vou proibir discussão de gênero nas escolas. Há 2, 3 semanas, o Supremo Tribunal Federal derrubou uma lei municipal justamente que proibia a discussão de o que se chama ideologia de gênero, justamente porque não é atribuição municipal.
fazer isso. Outra coisa, escola sem partido. Escola sem partido também é uma questão que não está na alçada de vereador. Pelo mesmo motivo, não é vereador que define a base curricular. Então, já houve também decisões judiciais derrubando leis que tratavam dessa história de escola sem partido, porque não é função municipal legislar. Apesar de não estar, de fato, dentro de um catálogo do que tem que ser ensinado, é um método ou uma proibição de algo dentro do colégio. Dentro do colégio não é um vereador. E aí, tem outras coisas. Lógico que quando você for votar, você sempre quer saber os valores que movem aquela pessoa. Mas, assim, sinceramente, vereador se a favor ou contra o aborto não faz diferença nenhuma, porque ele pode fazer absolutamente nada a favor ou contra o aborto no município dele. Isso não é uma questão também municipal. Matheus, maconha, ou proibição ou aprovação de drogas, né, por exemplo? Exatamente, maconha. Não tem nada a ver. O vereador é a favor ou contra a maconha, não pode fazer nada por isso. Nem para legalizar, nem para punir mais. Nada. Tudo Mesma coisa segurança pública, né? Segurança pública é muito importante. A única coisa que o município tem é guarda municipal. Os municípios que têm guarda municipal. Tem alguns municípios, eu acho que a maioria dos municípios hoje tem guardas municipais. Não sei, Fortaleza tem? Tem. Inclusive, foi uma grande discussão se poderiam armar ou não a guarda municipal nos últimos eleições. A discussão também está acontecendo no Supremo. As capitais costumam ter guardas municipais. E guarda municipal, em geral, é segurança, digamos assim, patrimonial, quase. Ele serve ali. Tem alguns municípios, eu não sei como é em Fortaleza, mas alguns municípios utilizam guarda municipal também para trânsito, para fazer fiscalização de trânsito. A gente tem uma autarquia específica para isso aqui. Maravilha. Eu acho que o Goiás tem isso, né? Que eles meio que... Foi o Goiás? Sim. Ou Mato Grosso? Não sei. Eu acho que São Paulo também coloca guarda municipal para fazer também... Eles juntam tudo, né? Isso, também fazer fiscalização de trânsito. Que é o correto para você unificar depois as forças, né? Porque, Matheus, lição de política cearense número 1. O que você puder criar de instituição para fazer uma função específica, crie. E bota algum amigo seu lá. Pronto, bota algum amigo seu lá. É isso que acontece. Cearense, guarda municipal tem que cuidar de trânsito. Não, guarda municipal vai cuidar do patrimônio. O trânsito a gente tem uma autarquia municipal de trânsito. Se chama MC. A MC, muito útil. Todos nós conhecemos a utilidade dela. Então, se você me disser que você gosta da MC, ou você trabalha nela, ou você tem algum parente que trabalha nela. É que nem a GFIS aqui em Brasília. Exatamente. Então, assim, guarda municipal é uma competência do município. Só que guarda municipal não é propriamente segurança pública. Guarda municipal não prende ninguém. Porque não tem essa competência. Um alô para os guardas municipais que estão se achando bambambam aí. Polícia Militar e Polícia Civil são questões do Estado. O ente federado responsável pela segurança pública é o Estado, não é o município. Lógico que o município tem a sua guarda municipal para fazer as suas coisas de município, mas Polícia Militar e Polícia Civil são coisas de Estado. Só para o pessoal entender, a gente não tem a figura do xerife, né? Que tem nos Estados Unidos. Que nada mais é do que um cidadão que foi eleito, né? Que ele vai ser o chefe da guarda municipal para crimes contra o patrimônio, crime de roubo, esse tipo de coisa, né? Crimes não violentos. Contra a propriedade privada daquele município, né? Isso, exatamente. Então, essa figura não existe aqui no Brasil. Pois é, então assim, é importante para o eleitor saber o que o vereador não pode fazer. Se o vereador chegar para você e falar, eu vou aumentar a pena por crime tal, é mentira, ele não vai porque ele não pode. Pena de morte. Exatamente, pena de morte. Eu vou aumentar a pena para crime de roubo. Não vai, porque não pode. Tudo isso é matéria do Código Penal. E o Código Penal, quem vota é o Congresso Nacional, é a União. O que o vereador gosta de fazer? A gente já tem alguns exemplos pelo país aí. Proibir saleiro em mesa de restaurante. Muito importante. Muito importante. BH a gente teve isso.
A gente teve lei aprovada em BH para proibir sal na mesa. O E algumas outras canudinho. leis. Oi? Não vamos esquecer o canudinho. Municipal Canudinho, também. proibir canudo. Proibir canudo também é uma coisa bem de vereador. Então, assim... Tem a questão dos horários dos comércios, né? Eu acho que isso é importante dizer. Isso. Horário de comércio, alvará, esse tipo de legislação é vereador, né? Legislações vamos lá, de comércio, de iniciativa privada, muito importante para a parte municipal, que é o município que define isso. Então, por exemplo, se vai precisar do alvará X, Y, Z e D para abrir um negócio de pequeno potencial de dano. Muito disso agora caiu pela aprovação da MP da Liberdade Econômica no Congresso. Então, assim, foi estabelecido ali uma série de garantias para que os municípios não possam mais limitar tanto a atuação da iniciativa privada. Mas, ainda assim, os municípios ainda têm alguma liberdade para legislar nessas questões. Então, por exemplo, sempre tem aquela coisa do alvará. Eu tenho um apanhado aqui, rapidinho, de algumas leis de vereadores que aí é cortesia do Instagram, leis absurdas, né? Belém do Pará obriga estabelecimentos a informar como utilizar a escada rolante. Muito importante. Importante. Criminalização do coach. Essa eu acho até um pouco importante, mas... Porto Alegre obriga edifícios a manter pelo menos uma obra de arte. Essa aí realmente. O que é obra de arte? É interessante. Santa Aí Catarina. vai ter outra coisa falando o que é obra de arte. Exatamente. Santa Catarina. É obrigatório todo o documento oficial se referir ao crack como, abre aspas, crack a pedra da morte, fecha aspas. Todos os documentos agora tem que falar essa frase inteira. Qual é a cidade? Santa Catarina, essa aqui. Não. Santa Catarina é um estado, cara. Desculpa, Floripa, foi mal. Desculpa, tá. Foi mal. É triste, porque é a capital. E pra fechar tudo, proibição do desemprego. Essa pra mim matou. O cara proíbe o desemprego no município dele. Pronto, resolveu. Pronto, isso é interessante, porque vai ter muito vereador mais à esquerda, né? Acho que a gente falou muita coisa que muito cara de direita falaria, né? Essa questão da família, das drogas, não sei o quê. Mas também a gente tem uns absurdos, vamos dizer, na esquerda, né? Com certeza. Que é o do desemprego. Vamos proibir o desemprego. Vamos proibir tal coisa. Querendo forçar. Aumentar o salário. Estabelecer preço de tal coisa. O vereador ele tem poder, não, de aumentar o salário mínimo do município? Ou é o Estado? Por exemplo, eu sei que São Paulo tem um salário mínimo próprio. Não, pode ter. Agora, é bom ter? Não, isso aí é outra discussão. É outro episódio. Aí é outro departamento. Porque assim, eu tô com vontade aqui de criar um salário mínimo municipal de R$5.000. Top, o município inteiro vai ficar desempregado, velho. Só isso mesmo. Então você aprovar a lei proibindo o desemprego. Você é muito cético, velho. Você é muito cético. A questão é que, assim, eu acho que o que é importante para deixar para quem é eleitor é o seguinte: não se preocupe tanto se o cara é a favor ou contra aborto, a favor ou contra legalização de maconha, a favor ou contra essas coisas que são resolvidas na União, não no município. Acho que o que você precisa votar é alguém que conheça os problemas do seu município. Isso, lógico, tem abordagens mais à esquerda, tem abordagens mais à direita. Aí é uma questão de princípios do vereador, né? Mas nada tem a ver com... Opção de candidato não falta, nunca falta. Candidato você puxar com rodo, de tanto candidato. Então, algum ali, você vai concordar mais ou menos com os valores dele. Mas é importante que ele saiba quais são os problemas da cidade. Não adianta você votar em alguém que é contra o aborto e o cara não conhece o seu bairro, o cara não conhece os problemas do seu bairro, o cara não sabe, por exemplo, que ali tem uma nascente que está sendo invadida, que ali tem uma área de proteção ambiental, ou que o cara simplesmente não conhece o problema, porque ele não tem a ideia de como é que funciona o transporte. E não votar também, né, Matheus? Não votar também no amigo do meu pai, entendeu? No vizinho.
O que esse cara pensa? Pode Cara, até não faço votar, ideia, mas né? ele é meu amigo. Pode até votar, mas que você saiba o que seu amigo tá propondo. Sim, não, Exatamente. claro, exatamente. Cara, Exatamente. às vezes você tem um vizinho e tudo, mas você discorda completamente dele. Conversa 5 minutos Mas sobre você isso. vota nele porque é o único cara que eu conheço, eu não me dei o trabalho de 30 segundos pesquisar no Google quem são os candidatos e pronto. Por exemplo, se eu vou conversar com o André e o André for candidato a vereador, eu vou descobrir em 5 minutos que ele é anarcocapitalista. Eu quero votar no anarcocapitalista? O cara que quer acabar com o Estado? Não sei. Isso é um paradoxo. Como é que alguém que é anarcocapitalista se candidata para ocupar um posto do Estado? Você só quebra o sistema de dentro do sistema, cara. Eu acho que não, mas tudo bem. Então é o oprimido querendo virar opressor. É. A questão... Então, assim, por exemplo, nós temos um amigo, o Gabriel Azevedo, que é vereador em Belo Horizonte. Você pode concordar ou discordar das coisas que o Gabriel defende. Mas ninguém vai chegar ali e falar que o Gabriel não entende de Belo Horizonte, não conhece Belo Horizonte, não conhece os problemas de Belo Horizonte. Gabriel sabe quase tudo de Belo Horizonte. Impressionante o quanto ele sabe. Exato. Então, assim, na hora que for buscar um vereador, busca um vereador que conhece os problemas da sua cidade. Que sabe que quando você levanta de manhã e pega um ônibus lascado de fudido para ir para o seu trabalho, ele sabe exatamente que o ônibus que você está pegando está fudido. Porque se ele não souber, do que adianta? Ele defender aborto ou não? Até que Porque ele pode aborto até não saber, mas se ele abrir um canal para você... Como é? Que aborto ou não, ele não vai saber, não vai poder resolver, ele nem pode resolver. Agora, o ônibus ele consegue resolver. Exato. E mesmo, Matheus, que ele não saiba qual o problema da sua cidade, mas que ele abra um canal para você ou sua comunidade conversar com ele e explicar qual é o problema. Exatamente. Se ele não sabe, ele tem que ouvir de quem sabe. Então, por exemplo, não adianta. Em geral, eu acho que o candidato tem que saber quando ele é candidato. Não, show, ele tem que ter uma base. Pelo menos no bairro dele, né? Exatamente. Uma coisa mais de... Se ele é candidato, ele tem que saber alguma coisa do que ele está fazendo ali. Quais são os problemas que ele está querendo enfrentar. Eu não gosto também dessa coisa de, não, eu vou abrir um canal para você me dizer o que está errado. Não, amigo, o errado eu sei o que está. É porque o vereador é muito nicho também, né? Tem muito vereador de sindicato, vereador de igreja, vereador disso, vereador daquilo. Então não é cara que está preocupado com o todo, com Fortaleza. Exatamente. O cara está preocupado com os nichos do segurança, dos taxistas, a gente falou. Ou então das igrejas tal. Ou então do sindicato tal. Pronto. Eu acho que também é importante falar, né, que o município ele é um ente federado. A gente às vezes esquece disso, às vezes quem é leigo, quem não sabe, não entende muito, não sabe a diferença disso. Então, nada mais é do que uma espécie de um pequeno país, né? Dados seus limites, e esse pequeno país, com seus limites, obviamente, a Constituição Federal impõe alguns limites, mas é aonde nós temos como cidadãos comuns, como indivíduos, o maior poder de fazer mudanças, né? E resolver nossos problemas. Exatamente, nossos problemas mais locais, né? Assim, o município é onde as pessoas vivem. Ninguém vive no estado, ninguém vive na União. As pessoas vivem no município. Elas vivem numa cidade. Então, assim, o governo municipal é o governo que, às vezes, mais pode impactar, positiva ou negativamente, a vida das pessoas. Porque é ele que vai definir coisas razoavelmente parecem simples, mas não. A questão de mobilidade urbana é uma questão extremamente complexa. Então, por exemplo, uma ciclovia, se vai ter ou não ciclovia, é uma discussão para o município. Para o prefeito construir uma ciclovia, renovação de frota de ônibus, uma coisa simples, vai ter van ou não vai ter van. E tem outras coisas também que são importantes para o município lida com a educação básica também, isso é importante. Educação sai da mão do município no ensino médio. O ensino médio está no estado, ensino superior geralmente na União. E o ensino básico, ou seja, o ensino fundamental, digamos assim, está no município. As creches também. Tanto as creches, quanto até chegar no ensino médio ali, isso é coisa de município.
Então, assim... Então só deixando claro, saneamento básico, educação até a 8ª série, digamos assim, ou nono ano. Nono ano agora, né? Porque eu sou do tempo antigo. Guarda municipal, tudo isso está dentro do município, beleza, mas lembrando que o prefeito executa, vereador legisla. Então, questão da saúde, o SUS ele é municipalizado, né? Não falam isso? Saúde, como é que funciona de fato? Saúde também em geral, municipal. Então, o que a gente chama de atenção básica? Posto de saúde. UPA. Ou seja, aquele lugar que você vai quando você está com gripe, ou quando você está com dor de cabeça. Aquilo ali é aquela atenção mais básica no âmbito da saúde. Onde no máximo vão te fazer uma triagem e aí, se você for um caso um pouco mais grave, vão te direcionar para uma ferramenta de saúde estadual ou da União. Um hospital, né? Você tem hospitais municipais, mas que também tratam de baixa complexidade. Quando você chega ali para média e alta complexidade, em geral, você já está no âmbito do Estado. E clínicas especializadas também vão para o Estado. Então, por exemplo, União não se mete nisso não, né? Muito pouco, muito pouco. Você tem alguns hospitais federais, mas, assim, muito pouco. Então, por exemplo, se você pega o Estado de São Paulo e o município de São Paulo, Hospital do Coração, Hospital do Rim, Hospital do Câncer, isso são estaduais. Ou seja, essas questões mais especializadas e de alta complexidade são estaduais. Enquanto posto de saúde, UPA, e essa atenção mais básica e mais primária está no âmbito do município. Agora, sim, é importante, porque é uma área da saúde que eu acho a mais importante. Prevenção também, né? Porque você estabelecendo uma atenção primária melhor, você deixa de superlotar hospitais de média e alta complexidade com coisas que eles não deveriam estar tratando. Então, deixa eu dar um exemplo. A pessoa que tomou um tiro, ela é média ou alta complexidade. Ela vai para o hospital. Se ela chega no hospital estadual, geralmente, que é um hospital de média e alta complexidade. E está lotado de gente para testar se está com Covid-19 ou não. Exato. E está lá, a emergência lotada de gente para saber se está ou não com dengue, você está atrapalhando a pessoa de média e alta complexidade. No DF, nós não temos município. Então, o DF é as duas coisas. Ciente, estranho, distrito. É uma maravilha porque a gente não tem vereador. Mas tem deputado distrital valendo também, né, bichão? Os nossos deputados distritais, o nível é de vereador. Então, assim, nós não temos. Então, qual que é um grande problema que a gente tem aqui no Distrito Federal? É justamente isso. A pessoa ela já perdeu tanta crença dela na atenção primária, ela já não acredita no posto de saúde, ela já não acredita na UPA, que ela vai direto ali no Hospital Regional de Taguatinga. Superlotar, ou no Agarram, no Hospital da Asa Norte, superlotar a emergência do Agarram. Quem nunca escutou, a UPA não resolve nada não, vai direto no IJF aqui em Fortaleza, que é melhor. Exatamente. E aí o que acontece? Os casos que deveriam ser tratados no hospital não são, porque está tudo superlotado e misturado ali, e aí você tem problemas sérios. Então, assim, a saúde é uma das atribuições do município, essa atenção mais primária. Então, assim, o que o eleitor tem que cobrar de prefeito, tem que cobrar de vereador? Posto de saúde. O posto está funcionando? Tem remédio no posto de saúde? Tem médico, né? Tem médico no posto de saúde? A UPA está funcionando bem? Estão fiscalizando os postos de saúde? Estão fiscalizando jornada de trabalho de médico? Porque esse é um problema no país inteiro. Pode pegar qualquer município pequeno aí do Ceará e pode pegar o Distrito Federal ou São Paulo. Jornada de trabalho de médico. Nós aqui temos, quando a gente fala aqui em Brasília em colocar ponto eletrônico para médico, biométrico, eles surtam. Porque tem muito médico que deveria estar dando plantão no hospital, na UPA, e ele está, na verdade, na clínica privada dele, ganhando dinheiro. É relevante falar disso porque ele não é algo da União,
é uma, digamos assim, uma ação que pode ser municipal e é um sistema de gestão. Sistema de Não gestão só de médicos, né? Não, então, extrapolando para qualquer outro tipo de instituição. Isso, sistema de gestão. Saúde, infraestrutura, eu acho que sistema de gestão é a proposta, é o ovo de ouro que os vereadores deveriam investir agora. Porque já existe, eles não têm atribuições para construir, mas eles têm atribuições para controlar, para medir, para monitorar. Então, criar um plano de sistema de gestão para medir a qualidade das escolas, para medir a qualidade do transporte público, para medir ponto de médico, que seja, pode ser feita uma proposta por um vereador? Pode. E outra coisa, o vereador pode ir lá no posto de saúde fiscalizar se tem médico ou não. Se o médico que deveria estar de plantão lá, está lá de plantão ou não. O vereador pode fazer. Inclusive, fazer, né? Bater perna mesmo. Deputados estaduais, etc., eles, aliás, têm a liberdade constitucional de entrar em qualquer órgão público que ele quiser para fiscalizar. Ele pode fazer. Então, por exemplo, eu, se fosse vereador, eu ia numa UPA para saber, não, tá bom, me dá aí a tabela da jornada, a tabela do plantão. Ah, deveria estar de plantão 3 médicos, fulano, ciclano e beltrano. Tá bom, estou vendo um aqui. Cadê os outros 2? Ah, não sei. Bom, vamos ter que descobrir onde estavam. E aí atuar junto com a prefeitura para descobrir exatamente onde estavam. Entrar com um processo de denúncia para substituir o médico, enfim, tomar as medidas cabíveis para cada situação. Que é muito importante para vereadores e prefeitos e que geralmente é ignorado, que é a gestão do RH, vamos dizer assim, da prefeitura. Ou seja, salários e também planos de previdência. A previdência do município. Funcionários públicos municipais recebem previdência municipal. Então é lógico que se você tiver aí com aumento salarial para todas as categorias, ativos e inativos, etc., é o seu imposto que vai ser gasto para pagar aumento de salário de certas categorias e as suas aposentadorias. E cada real que você gasta para aumento de salário e para aposentadoria é um real que você está deixando de ver aplicado no posto de saúde ou na escola pública. Isso tampando buraco, né? E extrapolando também a fiscalização dele no RH da prefeitura, ele pode também tentar controlar, ou pelo menos observar o tamanho da folha, né? Quantos funcionários foram colocados numa secretaria, quantas secretarias foram criadas, se a secretaria está fazendo alguma coisa, e por aí vai. Por exemplo, você tem uma coisa que prefeito e vereador adoram é falar em aumento para determinadas categorias. Ah, eu vou dar aumento para a guarda municipal. Ah, eu vou dar aumento para professor. Ah, eu vou dar aumento para enfermeiro. Ah, eu vou dar aumento para cobrador de ônibus. Ah, eu vou dar aumento para uma série de concursados, às vezes terceirizados. Também tem muito terceirizado nas gestões municipais. Mas, Matheus, são todos categorias de serviços essenciais, né? O Bolsonaro hoje destacou que a academia é um serviço essencial. Pois é, só que é aquela coisa. Cada real que você gasta em salário é um real a menos que você tem para gastar em investimento real nessas áreas. É lógico que professor, por exemplo, eu adoraria que o professor ganhasse 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais por mês. Todos. Sonho, né? Mas tem limitações orçamentárias e tudo isso tem que ser medido na eficácia desse gasto. Então, por exemplo, eu investir em aumento de enfermeiro, vamos dar um exemplo aqui, não necessariamente quer dizer que eu estou investindo na qualidade da prestação de serviço de saúde. Às vezes não é. Da mesma forma que às vezes eu investir num prédio, num posto de saúde, às vezes também não reflete na qualidade do serviço de saúde. Mas em geral, você tem que saber pesar. É salário que tem que ser aumentado agora? Com dinheiro limitado, se eu tenho que gastar dando aumento ou eu tenho que gastar mantendo o posto de saúde reformado ou com uma estrutura melhor e por aí vai. Acho que o melhor exemplo que a gente pode dar nesse momento é a compra dos respiradores pelos municípios, né? Por exemplo, valor, um vereador tem
por obrigação, na minha visão, ele tem que fiscalizar e tem que monitorar qual é o valor que o prefeito está gastando com um respirador para um hospital. E obras do Covid, de modo geral, né? E qualquer tipo de obra do Covid, do modo geral. Como aqui em Fortaleza a gente tem do PV, que é o maior caso que eu acho absurdo, concretar um estádio de futebol, o gramado do estádio de futebol, fazer um hospital de campanha. Última pergunta para o Matheus, que é sobre a própria campanha. A gente comentou aqui que a campanha pode ser que vire mais digital do que as outras, né? É uma tendência natural e esse ano, por causa do Covid, eu acho que é escapatória na estratégia dos pré-candidatos. Matheus, uma orientação sua, cara, para o eleitor que começa a seguir uma porrada de gente na internet, no Twitter, por aí vai, para ele não ficar no minimamente doido, porque está cada vez mais polarizado, está cada vez mais com fake news, está cada vez mais até com robôs do Carluxo, lá de Brasília. Então, o que ele pode fazer para ter acesso à informação de qualidade e não ficar doido? Eu acho que o eleitor tem que montar, assim, 5 perguntas que importam para ele. Tipo, o que importa para mim? E montar essas perguntas como se ele estivesse perguntando para o candidato mesmo. Você vai fiscalizar a construção de... botar dinheiro para a construção de ciclovia, se é uma coisa que importa para você. Você é a favor de uma reforma da Previdência Municipal ou não? Você defende ampliar gasto com a saúde? Enfim, montar algumas perguntas que são importantes. Vai chover coisa de candidato na sua timeline, é normal. Se algum ali te interessar minimamente, manda uma mensagem privada com essas perguntas. Porque ali você vai... Primeiro, se o cara não responder a sua mensagem, já não é um bom candidato para você voltar. Já filtrou aí, né? Exatamente, você já filtrou aí. Se ele responder, você vai conseguir saber mais ou menos ali, primeiro, se ele sabe do que ele está falando, ou se é apenas uma resposta meramente eleitoreira de alguém que não tem noção nenhuma do que está fazendo ali. O caso mais clássico que eu conheço, pelo menos no mundo liberal, é: eu vou defender o empreendedorismo. Vou lutar pelo empreendedor brasileiro. Tá, bicho, mas como? Exatamente, como? Você vai reduzir imposto? Você vai facilitar o alvará? Qual o plano? Qual o projeto que você vai colocar? Quando você fala das perguntas, acho que quanto mais específica a pergunta, pode até ser melhor. Exatamente. Então, assim, eu moro no bairro tal. Aqui nós temos um problema específico de falta de saneamento. Como você, enquanto prefeito, ou como você, enquanto vereador, vai atuar para resolver a questão do saneamento no bairro tal? Se o cara souber te dar uma resposta minimamente elaborada sobre isso... Embasado, né, no problema. Exatamente. É alguém que possivelmente você pode votar. Agora, se a pessoa não te respondeu ou te dá aquela resposta padrão, vou lutar para resolver, tá, como? Pergunte, como? Então, assim, tenta filtrar esse mar de coisa que vai aparecer em rede social perguntando. É o seu direito como eleitor, o eleitor é como consumidor. Se eu vou numa loja para comprar uma coisa cara, e vereador é uma coisa cara, vai ficar 4 anos lá ganhando um saláriozinho, às vezes de 15 a 20 mil reais, por 4 anos, fora verbas X, Y e Z, tá comprando um produto caro, você tem o direito de perguntar. Tem garantia? Como que vai fazer? Entendeu? Se dar algumas garantias antes de dar um voto. Porque o estrago que o vereador pode fazer, em geral, e que o prefeito pode fazer, em geral, é maior do que o benefício que ele pode trazer. Então, assim, em geral, um mau prefeito, o estrago que ele vai fazer é muito maior do que um bom prefeito vai fazer de bom. Porque é muito fácil você estragar, é difícil construir e consertar. Então, a probabilidade de dar ruim é muito maior do que a probabilidade de progredir em alguma coisa, né? E se eu puder...
Se eu puder só adicionar um detalhe, o Matheus, que a gente, assim, vai ser alimentado a timeline de todo tipo de jeito, de todo tipo de gente. Tenta sair um pouco da bolha, tá? Se você é um cara que se diz de direita, beleza, você pode até defender as coisas de direita. Se você é um cara que se diz de esquerda, tudo bem, você é um pouco doido, não tem problema. Você continua lá defendendo as suas coisas de esquerda, mas segue algumas pessoas dos outros pontos, só para você estudar um pouco, ter acesso aos argumentos contrários ao que você acredita. Porque vai que você vai votar no vereador que você tá achando que ele tem o melhor projeto e tal, mas um cara lá do PSOL quebrou o argumento dele. E aí? Vamos avançar para outro vereador, vamos ver se ele tem uma resposta, vamos participar e escutar esse debate. E outra coisa, às vezes o cara, vamos lá, o cara é super bolsonarista, super alinhado com o que você pensa, contra aborto, contra ideologia de gênero, a favor das armas, também o município não pode fazer absolutamente nada sobre a arma. Beleza, mas o cara não sabe nada do seu município. Ele compartilha de todos os seus valores, digamos assim. Mas ele não entende nada dos problemas do seu bairro, da sua rua, do seu município. E às vezes um cara que às vezes não compartilha de todos os seus valores é um cara que entende tudo do seu município. Entende exatamente qual que é o problema na sua rua. E tem um plano para resolver esses problemas. Sinceramente, vale muito mais a pena votar em alguém que conheça os problemas da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. Porque gente para ficar lá gritando na Câmara Municipal, na tribuna, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra o globalismo e contra os ETs, já tem de sobra. Isso vale para a galera de esquerda também, né? Vale para todo mundo. 2018, não, lá Lula livre. Beleza, tá bom. Ainda que eu defenda que o Lula tem que estar livre, o que isso quer dizer do ponto de vista da minha cidade, do meu bairro, da minha rua? Tem um plano para o meu bairro, para minha cidade, para minha rua? Ou não? Ou é só essa coisa contra o capitalismo, o empresário oprime, a exploração, contra as privatizações? Então, assim, tem que ter alguma coisa do seu município, alguma coisa específica que mexe com você, que você tem dificuldade. Para muitas pessoas é transporte público. Porque é uma coisa que afeta a vida de muita gente e muitos cidadãos brasileiros sabem muito bem o que é pegar ônibus fudido todo dia para ir trabalhar ou para ir para a escola e ter que voltar. Isso é uma atribuição municipal. Sinceramente, se o seu candidato a prefeito, se o seu candidato a vereador não tem nada a dizer sobre mobilidade urbana, provavelmente ele não é um bom candidato para se votar. No mínimo, ele está despreparado, né? Exatamente. Então, assim, ele tem que saber dizer para você algo sobre mobilidade urbana, porque é um problema de quase todas as cidades brasileiras, e se não caminha para ser. Você tem cidade de médio porte que hoje não tem problema de mobilidade, daqui 5, 10 anos vai ter. E isso vale para várias outras coisas. Davi citou empreendedorismo mesmo. Cabe várias realidades e vários setores, né? Aliás, eu diria, isso é um conselho até do meu amigo Alberto Lage, que é proibida essa palavra. Não use essa palavra. Essa palavra não diz nada. Eu defendo empreendedorismo. Isso não me diz absolutamente nada. Eu acho que o mesmo vale para palavras genéricas como um todo, né? Transparência, luta pela desigualdade, ou pela igualdade, enfim. O que isso quer dizer? Corrupção. Pronto, corrupção. O que isso quer dizer? Porque, eu sou um nova política. Se alguém chegar para você e falar, eu defendo nova política, ou você corre, ou você tenta entender do que essa pessoa está falando. Que geralmente é nada. Ou você corre, ou você pega meu amigo, olha, tem um papel aqui, me lista o que quer dizer nova política para você. Porque é uma coisa que não me diz absolutamente nada sobre você, a não ser que você é demagogo. Para mim, nova política é carimbo de demagogia. Então, é sempre bom entender. O que é nova política? Eu não vou usar a minha verba tal. Ok, é uma das coisas. Eu não vou aceitar cargo na prefeitura. Ok, beleza. Mas tem que entender o que essa pessoa está chamando de nova política. Não, porque eu sou contra toda a velha política.
Tá, mano. Falou nada, né? E aí? Matheus, o papo tá muito bom, a gente estourou nosso tempo aqui, até porque a gente gosta um pouco de falar. Se deixar na minha mão e do Cunha, a gente te escuta aqui 3 dias seguidos, velho. Cara, eu tenho que te dizer que se a gente pegar algum pré-candidato aqui e começar a defender o que é nova política, vai ser no mínimo muito engraçado. Depois desse episódio. Vai ter, com certeza. Com toda certeza. Então, reforçando isso, quem estiver ouvindo a gente, se você conhece algum pré-candidato, uma pessoa que se diz capaz Nova política. Nova política. Uma pessoa que se diz capaz de exercer o papel de vereador ou de prefeito da sua cidade, estando dentro da limitação geográfica do Ceará, manda pra gente, manda o contato que a gente vai tentar falar com essa pessoa, e se ela não quiser vir aqui no Fórum do Mucuripe, você já entendeu que ela não tá muito aberta à discussão. Só o convidado falar o momento pedante? Tá sendo rápido? Claro, óbvio. Matheus, você tem um momento pedante pra gente? Tem. Eu ainda não comecei a assistir, mas já saiu na HBO uma série chamada The Plot Against America. Que é tô muito afim de ver. Que é baseado num livro do Philip Roth, que é o meu autor favorito. Isso quer dizer, você quase não gosta dele, né? Exatamente, eu comprei o livro, ainda não li também, e eu não vou assistir a série, eu acho, enquanto eu não ler o livro. Mas, em se tratando de Philip Roth, eu não preciso nem assistir para saber que vai ser Fala um pouco sobre o que a série fala. Que interessante. A série trata... Fala o plot Against America. O livro e a série tratam do seguinte. É a situação hipotética no caso do Franklin Delano Roosevelt não ter sido eleito presidente dos Estados Unidos, e sim o candidato pró-nazistas, digamos assim, ou anti-guerra, que era um antissemita. Que era um cara que não era independente, não era? Ele era aviador, era um herói americano, ter sido um primeiro. Eu digo que independente, ele não era de nenhum dos grandes 2 partidos, Isso. né? E ele era um cara que tinha muito respeito nos Estados Unidos e disputou a presidência. Realmente disputou a presidência. Então, a história da série é se esse cara tivesse ganhado e o desenvolvimento do antissemitismo nos Estados Unidos sobre a presidência desse cara. E é importante, eu acho que séries que tratam de totalitarismo no momento que a gente está vivendo, que tratam do fascismo mais do que do fascismo, da mentalidade fascista, são muito importantes no momento que a gente está vivendo, principalmente no Brasil. Boa. Matheus, você está aberto para voltar aqui quando você quiser. Cunhão, um abraço, até a próxima. Senhores, palavras finais, por favor. Até a próxima. Foi um prazer.